vamos lá, depois de um tempo, vamos supor que a gente chegou à conclusão que o Bugfix 20 realmente resolve para todas as situações. Então eu posso juntar a correção de bug, que é a linhazinha preta que a gente vê no arquivo preto e amarelo. Eu posso juntar aquele preto ali com o azul, que é que corresponde às mudanças para melhorar a qualidade do código, certo? Então eu quero agora ter uma única versão do código que integre essas duas mudanças, certo? Então isso é o que a gente chama integrar as contribuições do código, tá? Um desenvolvedor fez uma coisa, outro desenvolvedor fez outra coisa, eles querem juntar. Daqui a pouco a gente chega lá. Nesse exemplo daí um desenvolvedor, eu mesmo fiz uma coisa com um propósito, que foi corrigir o bug, né? E depois fiz outra coisa com outro propósito, que foi melhorar a qualidade interna do código, certo? Agora eu quero juntar as duas coisas. Essas mudanças a gente chama de contribuições, certo? Então, contribuições ou mudanças de código é o que a gente quer integrar quando a gente trabalha com branches, porque o propósito de trabalhar com branches é justamente isso, ter linhas de desenvolvimento em separado, mas eventualmente a gente quer juntá-las, se a gente conseguiu concluir as nossas tarefas, tá? A gente quer eventualmente juntá-las, e para juntá-las a gente usa esse comando git merge. Então, por enquanto a gente vai ver esse merge ocorrendo localmente, e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que isso ocorre de maneira global, inclusive no repositório remoto, tá? Então, considere essa situação aqui de novo, onde por um caminho, né, o caminho do branch bugfix 20, eu tenho um arquivo preto, e por outro caminho eu mexi no mesmo arquivo, mas fiz outras modificações, aí tem um arquivo azul, tá? Então, um arquivo preto e azul. Então, com o git merge, essa operação git merge, o que ela faz é pegar as mudanças do preto, pegar as mudanças do azul e juntar num único arquivo, criando um novo commit, certo? Então aí, se eu estou aí no master e dou git merge bugfix, então eu pego as mudanças que estão lá em bugfix, né, junto com as mudanças que estão em master, certo? E crio um novo commit. Então você veja aí, ó, foi criado um novo commit, tá? E se a gente descer essa setinha aí que leva a hierarquia de diretórios, o que é que a gente vê? A gente vê que esse novo commit, que é para onde head e master estão apontando, certo? Esse novo commit, ele vai ter o arquivo verde e o arquivo vermelho, certo? Se a gente seguir as setas. E ele vai ter um arquivo que não é nem o amarelo, que é o original lá do commit 1, nem o preto, que é o de bugfix 20, nem o azul. É uma mistura do preto e do azul que está com a cor diferenciada aí, certo? Então isso é o que o git merge faz. Ele vê as mudanças que foram feitas em versões diferentes do mesmo arquivo e faz a junção dessas mudanças sempre que possível. Às vezes dá bronca, a gente vai ver mais para o final da aula, certo? Mas assumindo aí que não deu bronca, tá? É isso que ocorre. É criado um novo commit, e esse commit é chamado commit de merge, né? E nesse novo commit ele aponta para uma versão do arquivo que junta as mudanças dos commits pais. Os commits pais são os dois que são apontados a partir do conjunto do commit de merge, certo? Então esses commits de merge são os únicos que têm dois pais, certo? Porque eles apontam justamente para os dois locais de onde vieram as mudanças que foram agregadas nele. Então essa ideia de ter vários branches, né, ela permite a gente fazer esse desenvolvimento independente, mas eventualmente a gente junta tudo com o git merge, tá? Isso permite a gente ter múltiplos branches, porque eles são baratos de criar, porque só são ponteiros, basicamente. Em outras ferramentas, isso daí quando você dizia eu quero criar um branch
Aí ele copiava todo o histórico, fazia um clone de todo o histórico de commits que você tinha até ali. Então ele saía duplicando. Aqui não duplica nada, é só um ponteiro, certo? Então isso permite a gente ter múltiplos branches facilmente, múltiplas linhas de desenvolvimento, e eventualmente a gente vai ter vários meshes. Nesse exemplo aqui que a gente estava vendo, a gente teve só um mesh que juntou as modificações de bug fix e que foi feito em master, né? É basicamente isso daqui que a gente está resumindo. Eu só estou sumindo aí nessa figura com a árvore de diretórios, as árvores de diretório de cada commit, só para simplificar o entendimento e não ficar uma figura muito complicada, certo? Mas aí está o primeiro commit de mesh, está pintado de amarelo, né? E pintei também um commit de vermelho para dizer que ele foi feito no branch bug fix, e o outro commit azul que está abaixo dos outros foi feito no branch master, tá? Então isso é a primeira situação onde eu trabalhei um pouco no bug fix, trabalhei um pouco no master e depois juntei as duas coisas, tá? É essa situação. Aqui tem uma outra situação, já um pouco mais complicada, que contém a primeira. Então, se a gente for ver da esquerda para a direita, né, a partir do terceiro commit eu trabalhei no vermelho, aí mais embaixo, que é o bug fix, trabalhei no master, que é o azul, juntei os dois no amarelo, que é o que a gente viu no slide anterior, certo? Mas ao mesmo tempo eu decidi voltar para o terceiro commit da esquerda para a direita, né? E trabalhei numa nova feature, por exemplo, uma feature de notas, essa grade feature. Criei 3 commits. E agora eu quero juntar essa feature nova com a correção de bug que foi feita no bug fix 20 e com a refatoração que foi feita no master. Essas duas coisas já estão juntas no primeiro commit amarelo da esquerda para a direita, que é o primeiro commit de merge. Mas aí eu quero juntar isso com a funcionalidade de notas, certo? Então eu dou outra vez git merge, é criado um novo commit de merge, tá? E o head e o master apontam para ele. A branch de nota, da feature de nota, continua lá onde ela estava, certo? A gente não mexeu ela aí nesse caso, certo? Então essa é uma outra situação onde a gente tem 2 commits, tá? Ok, uma outra situação agora, vamos supor que mesmo aí eu finalmente, depois de ter integrado a feature grade, eu vi, eita, aquela correção de bug que eu fiz lá no commit vermelho, ela não corrige uma situação que é causada por esse código verde que eu integrei. Aí eu tenho que voltar lá para o bug fix 20, voltei para lá, criei mais um commit, mais 2 commits e dei outro merge. Aí a gente tem outro commit mais à direita, aí outro commit amarelo que aí está aparecendo mais à direita, certo? Então com isso daí eu vou juntando as contribuições, as mudanças de código que eu faço em diferentes linhas de desenvolvimento, em diferentes branches. Então é sempre bom ter em mente essa figura, esse tipo de coisa, porque sem essa visualização você pode ficar facilmente perdido com os comandos git que você dá, certo? É importantíssimo ter essa visualização aí e essa forma de entendimento de como o Git realmente funciona por baixo dos panos. O ideal seria manter um nível de abstração mais alto, não ficar tanto atento a esses ponteiros, tá? Mas a ferramenta não permite esse entendimento. Se você quiser ter esse entendimento mais abstrato, vai ter muitas coisas que vão acontecer durante sua vida de usuário Git que você vai ficar perdido sem entender, tá? Então, voltar para o commit vermelho aqui foi fácil, porque eu tinha um branch apontando para ele. Então foi só dar git checkout bug fix 20. Voltei para o primeiro commit vermelho, criei mais 2, certo? Agora, como é que eu fiz o verde? Como é que eu pude fazer o verde se ele
a primeira mudança verde constrói em cima dos arquivos que estavam no terceiro commit azul da esquerda para a direita. Como é que eu consegui chegar no terceiro commit azul da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, se não tem nenhum ponteiro apontando para ele, nenhum ponteiro de branch, certo? Então, para responder isso, a gente tem que entender que cada commit no Git, cada pontinho desse azul aí que eu estou ilustrando para vocês nas figuras, ele tem um identificador, que é um hash, basicamente, é chamado commit hash, né? Aí tem 3 exemplos, certo? Que é suposto ser um identificador único, tá? Que para identificar cada um dos commits. Então, cada um dos commits tem um identificador desse. Então, eu posso dar git checkout para branches, usando branches como a gente estava usando até agora, ou usar o hash explicitamente, certo? Porque os branches nada mais são do que ponteiros para commits. Ou seja, esses branches nada mais são do que abreviações desses hashes aí. O hash onde atualmente você está. Para você não precisar ficar memorizando isso. Mas num caso excepcional, eu posso e tenho condições de saber com o Git qual o hash do terceiro commit. Certo? Eu posso pedir para o Git com o comando git log, que vocês vão exercitar no roteiro. Eu posso pedir para ele meio que desenhar um grafo como esse daqui e mostrando os identificadores dos commits. Então posso saber o identificador do terceiro commit e com o checkout ir para lá, né? E aí criar um branch específico para trabalhar lá. Então aqui está a situação, por exemplo, essa situação aí onde a gente está. Eu quero voltar para o terceiro commit, não tem nenhum ponteiro para ele, mas eu sei o hash dele. Então eu dou git checkout pedindo para não só apontar o head para lá, como já criar um branch, nesse caso daqui o grade feature, certo? Então, com esse mecanismo daí, o ponteiro master fica lá no amarelo, que é o commit de merge que a gente tinha criado, né? E eu criei agora um branch grade feature e movi ele para o terceiro commit, certo? Aí sim, tendo feito isso, eu posso criar 1, 2, 3 commits que são os verdes aí. Tá? Cada um deles eu vou movendo o grade feature e o head e eventualmente juntar as mudanças de verde com as mudanças que estão lá no amarelo, certo? Então nessa situação que a gente está vendo aí no slide, né? Aí realmente há essa junção, é criado um novo commit de merge que tem as informações que estão, as mudanças que estão tanto nos commits verde como as que estão no commit vermelho e a do commit azul, que já tinham sido integradas ao commit amarelo.